Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu quero trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na carta aos Gálatas. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, é onde fala da nossa filiação em Cristo. E diz assim, ó, o capítulo 4, né? Versículo 1 diz assim, ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4 diz assim, ó, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, olha o propósito, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga graças a Deus. Olha só, traduzindo aqui para você, eu vou traduzir o que foi lido aqui. Quando Israel, o povo de Deus, era um bebê, uma criança, eram menores, né, como diz aqui a palavra, está se vendo a criança. Então, quando eles eram crianças, espiritualmente falando, na fé, Deus deu a lei para eles. Então a lei foi dada, a lei é para as crianças, porque a lei ela é como um tutor, aquela pessoa que cuida de você. A lei ela é como uma espécie de cuidador, né, da criança. É aquela, tipo uma babá que fica cuidando da criança enquanto ela é criança. E ela diz tudo para a criança, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Aí no versículo 4, diz assim, ó, vindo porém a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo, a maturidade, o que aconteceu? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E qual foi o propósito? Qual é o propósito da vinda de Jesus? Por que Jesus veio ao mundo, nasceu da mulher, nasceu sob a lei? Qual é o propósito de tudo isso? Para resgatar os que estavam sob a lei. E o incrível, que Jesus fez tudo isso. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está no céu, assentado à direita de Deus Pai, fez tudo que ele fez, com um único propósito. Qual o propósito? De nos resgatar, de nos tirar debaixo da lei. E aí você vai nas igrejas, você ouve a pregação que fala sobre o quê? Da lei. Ou seja, ele está anulando o que Jesus fez. É incrível isso, como que as pessoas não conseguem entender, chegar a essa maturidade. Elas não conseguem entender qual o propósito. Jesus morreu exatamente para nos resgatar da lei. E aí você vai na igreja ouvir uma pregação, a pregação fala exatamente do quê? Da lei. Ela separa você de Cristo. A pregação, presta atenção no que eu estou falando para você. Uma pregação que se baseia na lei, ela separa você de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Os 10 mandamentos, a antiga aliança, não tem nada a ver com Cristo. Ah, pastor, o senhor está ficando doido? Não, não estou ficando doido, não. Olha o que está escrito aqui. Eu vou ler um versículo, no capítulo 5 aqui, ó, de Gálatas. Capítulo 5, versículo 4. Olha o que está escrito aqui, ó. De Cristo vos desligastes.
Quem é que se desliga de Cristo? Você pode ir nas igrejas aí, qualquer igreja, igreja católica, igreja evangélica, ou qualquer outra igreja. O que separa uma pessoa de Deus, de Cristo? Sabe o que eles vão falar para você? Não, é o pecado. O pecado que separa o homem de Deus. É isso que eles vão falar. Sabe por que eles falam isso? Porque está escrito na lei. E na lei é assim mesmo, né? Todo mundo está separado de Deus, todo mundo é pecador. Agora, o que separa uma pessoa de Cristo? Aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificá-vos na lei, da graça decaíste. E é muito triste. É muito triste. Você se prepara todo para ir para a igreja no domingo. Você vai lá para ouvir uma pregação e a pregação está baseada na lei. E essa pregação baseada na lei, a pessoa acha que ela está arrebentando. A pessoa se acha sei lá o que ela se acha. Mas na verdade essa pregação baseada na lei, ela está te separando de Cristo. A pessoa acha que ela tem uma maturidade espiritual porque ela conhece a lei, porque ela ama a Deus. É igual Pedro. Se você analisar os discípulos de Jesus, o Pedro e o João, os dois eram os discípulos de Jesus. O Pedro era o líder. E eu acho que por ele ser o líder, né, ele se achava mais espiritual do que os outros. E o Pedro, que se achava mais espiritual do que os outros, o Pedro tinha muito conhecimento da lei, consciência da lei. Ele falou para Jesus assim, ó, eu te amo mais do que todo mundo aqui. Qualquer um deles aqui pode negar o Senhor, mas eu não nego, vou até a morte. Ele quis dizer, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Por quê? Porque essa é a base de quê? Da lei. Que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você já ouviu isso aí? Que você tem que colocar Deus em primeiro lugar? Você acha que isso é espiritualidade, né? Mas isso está te separando de Cristo. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. É a mesma coisa de falar para você, você tem que amar a Deus em todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você acha que isso está te levando para perto de Deus, está te separando de Cristo. Porque essa não é a nova aliança. Jesus veio exatamente para nos resgatar debaixo da lei. Aí o Pedro, que dizia, eu amo Jesus mais do que todo mundo, ele negou Jesus. Quando ele falou isso, Jesus falou assim, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Aí tinha um outro discípulo, João. O João, sabe o que João falava? Ele falou assim, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Essa é a diferença da nova aliança e da antiga aliança, da lei e da graça. Na lei, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O máximo que você vai conseguir fazer é chegar igual o Pedro, porque o Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E você já negou quantas? Então, o máximo que você vai conseguir fazer, o máximo que você vai conseguir é chegar onde Pedro chegou. Ele não foi até o final. Né? E João, ele não falou nada. Ele não falou que amava a Deus, ele não falou que ia com Jesus até a morte. Ele só falava o seguinte, eu sou aquele a quem Jesus ama. João, ele conseguiu entender. Ele se baseava no amor de Deus para com ele. Esse é o propósito do Evangelho. É o que você receba o amor de Deus. Não é que você permaneça... Deus não quer que você permaneça debaixo da lei. Aliás, Jesus morreu na cruz exatamente para isso, para resgatar você da lei. Então Deus quer que você saia da lei e venha para debaixo da graça. Aí debaixo da graça você recebe o amor de Deus. E o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus não falha. O amor de Deus por você é que vai te guardar, que vai te abençoar. Então João se baseava nisso. E aí você vê lá nos evangelhos lá, qual foi o único discípulo que permaneceu com Jesus até o final ali, quando Jesus estava lá no pé da cruz, quando Jesus estava crucificado. Onde estavam os discípulos? Onde estava Pedro? Onde estavam aqueles que amavam a Deus? Só estava João. Por que João permaneceu com ele até o final ali? Porque ele dizia,
eu sou aquele a quem Jesus ama. E é isso que Deus quer que você fale. É nisso que Deus quer que você se baseie. No amor de Deus para conosco. Esse é o propósito do Evangelho. Qualquer pregação que diz que você tem que amar a Deus, essa pregação está colocando você debaixo da lei. E a Bíblia diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então, se você absorve essa pregação que diz que você tem que amar a Deus, essa pregação está colocando você debaixo da lei e isso vai trazer maldição para a sua vida, isso vai te separar de Cristo. Porque aqui no capítulo 5 diz que todos que procuram se justificar pela lei estão separados de Cristo. E separado de Cristo, vai vir maldição para a sua vida. Então, o que nos coloca na presença de Deus, na graça de Deus, não é porque nós amamos a Deus, é porque Ele nos ama. Então é baseado nesse amor que Deus quer que você se aproxime dEle. Deus quer que você se aproxime dEle, não porque você ama Ele, mas porque Ele te ama. E por causa desse amor é que Deus nos recebe na presença dEle. Então, aí diz aqui no 6, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho também herdeiros. Então esse é o propósito, essa é a mensagem. Deus quer que você receba esse espírito de filho, não de servo, mas de filho. Porque o servo não tem herança. O servo tem salário, uma recompensa. O que ele plantar, ele vai colher. É isso que o servo recebe. Ele recebe no máximo um salário, uma recompensa pelo seu trabalho. Ele trabalha, então baseado no que ele plantou, ele vai colher. Agora o filho recebe herança. Herança não tem nada a ver com o seu trabalho. Herança não tem nada a ver com o que você faz. Herança tem a ver com o que Deus fez por nós. Não é baseado na lei. Então, Jesus morreu para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, se você é essa pessoa que está debaixo da lei, Deus quer resgatar você. Deus quer tirar você de debaixo da lei, desse jugo de escravidão. E eu digo mais, se você vai numa igreja que prega a lei para você, você está debaixo de maldição. Você não entendeu o propósito do Evangelho. E você vai passar a vida toda como um servo. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você receba o espírito de filho, de adoção. Deus quer que você saiba que Ele te ama e que Ele adota você como filho. E por causa disso, você pode clamar Abba, Pai, ou seja, você pode chamar Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Eu vejo as pessoas aí falando dos nomes de Deus, como que se isso fosse uma coisa tão espiritual. O Deus El Shaddai, Elohim, e os nomes redentores de Deus. Você quer que eu fale uma coisa para você? Existe um nome que está acima de todos esses nomes. É o nome de Jesus. Não é só o nome de Jesus, é o nome de Pai. Porque quando você chama Deus de Pai, isso te traz proximidade, isso torna você o herdeiro. Agora você chamar Deus Elohim, El Shaddai, todos esses nomes aí, isso aí só distancia você de Deus. O que te aproxima de Deus é você chamar Ele de Pai. É assim que Deus quer que você o chame, de Pai. Deus quer que você saiba que você é filho de Deus por causa da cruz de Jesus, por causa do que Jesus fez. Não é porque você cumpre a lei, não. Vou ler de novo aqui, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, não tem sentido mais você ficar debaixo da lei. Se Deus fez tudo para te resgatar debaixo da lei,
Então você não quer receber, você não quer ser chamado de filho? Você não quer receber a adoção? Você não quer receber o amor de Deus? Não, nós temos que amar a Deus. Não, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você receba o amor dele, que você seja adotado por ele e receba toda a herança. Tudo aquilo que ele tem para você, você vai receber quando você entender que você é filho, você não é mais escravo. Você é filho de Deus, mas você tem que entender isso no seu coração. Você não. Aí voltando lá em Gálatas, todas as pessoas que tentam se justificar na lei, ela se separa de Cristo. Ela mesmo sendo filho, como diz aqui, mesmo sendo herdeiro de tudo, mas você se comporta como uma criança. Você se comporta como um servo. E aí, por isso, mesmo sendo herdeiro, você não desfruta da herança de Deus, daquilo que Deus tem preparado para você. Tá bom? Eu vou parar por aqui a mensagem, por causa do tempo, e eu quero fazer uma oração. Porque diz aqui no versículo 6, ó, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, no qual clama Abba Pai. Então, para você entender isso aqui, é necessário o Espírito de Deus. É necessário que a presença de Deus enche o seu coração de maneira que ele faça você entender que você é um filho, que você pode chamá-lo de pai e que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com aquele que nos ama, o nosso Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho na tua presença neste momento, juntamente com essas pessoas que me ouvem. E eu peço que, assim como o Senhor enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, eu peço que o Senhor envie no coração dessa pessoa que me ouve o Espírito do seu Filho. Que essa pessoa entenda, que ela compreenda, Pai, que nós somos filhos e que não estamos mais debaixo da lei. Que o Senhor fez tudo para nos resgatar debaixo da lei. Porque todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Todas as pessoas que tentam cumprir a lei, essas pessoas se separam de Cristo. E separado de Cristo, o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E por isso eu te peço, Pai, que o Espírito do Senhor enche o coração dessa pessoa, de maneira que ela compreenda a nova aliança, a tua graça, e que ela receba a adoção de filho. E que, recebendo a adoção de filho, Pai, que a tua bênção, a tua herança, meu Deus, alcance a vida dessa pessoa. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida dela como herança, Pai. Não por mérito, porque não merecemos nada. Não porque amamos o Senhor, mas porque o Senhor nos amou e nos adotou como filho. Que as tuas bênçãos cheguem na vida dela como herança. De maneira, Pai, que se ela estiver doente, que a doença desapareça do corpo dela. Meu Deus, no nome de Jesus, que ela tenha saúde, que ela tenha paz, que ela tenha prosperidade, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz dores, alcance a vida desta pessoa que me ouve, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome daquele que nos ama. E no seu coração diga, eu recebo e eu creio que saúde chegará no seu corpo, na sua vida. A bênção, a prosperidade, a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, chegue na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. No seu coração, diga amém. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. No nome de Jesus.